Você sabia que os elefantes possuem uma das maiores capacidades de memória entre todos os animais? Eles têm a habilidade de lembrar eventos e conectados por décadas, uma propriedade que não é comum em outros animais. Isso é possivelmente devido à estrutura cerebral dos elefantes, que é composta por uma grande quantidade de células piramidais, responsáveis pela memória. A memória dos elefantes é tão impressionante que eles são capazes de se lembrar de ocorrerem decenias atrás. Eles podem recordar o lugar onde comeram, o tipo de alimento que consumiram e até mesmo as caras de pessoas que estavam presentes durante esses eventos. Além disso, eles têm um senso espacial excepcional, que lhes permite lembrar a localização exata de fontes de água e de alimentos. A capacidade de memória dos elefantes afeta, de forma significativa, sua vida social. Eles têm uma estrutura social complexa, que é baseada em laços fortes entre os membros da família. A memória lhes permite lembrar de eventos importantes, como o nascimento de filhos, a defesa de território e a perda de parentes. Essa capacidade também ajuda os elefantes a manter relações com outros grupos, levando em conta o conhecimento de décadas de ocorrerem. Além disso, a memória dos elefantes pode ser influenciada pela presença de pessoas. Eles podem se lembrar facilmente de caras e atributos de pessoas que os trataram de forma amigável ou hostil no passado. Isso pode levar a uma reação emocional específica em situações futuras, como a rejeição de uma pessoa que foi hostil em um momento anterior. Também é interessante notar que a memória dos elefantes é afetada pela idade. Os jovens elefantes têm uma capacidade de memória limitada em relação aos mais velhos, que têm uma memória mais desenvolvida. Isso é provavelmente devido ao fato de que os jovens ainda estão desenvolvendo suas habilidades e conhecimentos, enquanto os mais velhos já possuem uma memória extraordinária, capaz de recordar eventos, indivíduos e locais com precisão impressionante. Essa habilidade notável de lembrar e recordar não é apenas uma curiosidade, mas uma ferramenta vital que os ajuda a prosperar em seu habitat natural. Elefantes são conhecidos por viajar longas distâncias, atravessando vastas extensões de terra, e ainda assim conseguem se lembrar da localização de poços de água, áreas de alimentação e rotas migratórias. Essa impressionante capacidade de memória permite que eles se adaptem a ambientes em mudança, evitem perigos e até se reencontrem com familiares e amigos separados pelo tempo ou pelas circunstâncias. Além disso, a memória dos elefantes desempenha um papel significativo em suas vidas sociais. Vivendo em grupos familiares unidos, os elefantes dependem fortemente de suas memórias para manter laços sociais e resolver conflitos. Eles são capazes de recordar as amizades e alianças construídas ao longo dos anos, assim como o cheiro e a aparência de grupos rivais. Essa memória coletiva permite que eles naveguem nas complexas hierarquias sociais de suas manadas, evitando mal-entendidos e garantindo a estabilidade de suas comunidades. Em seus habitats naturais, os elefantes exibem comportamentos complexos, muitas vezes confiando em suas memórias para guiar suas ações. Por exemplo, eles podem se lembrar da localização de um poço de água favorito ou do som de um riacho específico, permitindo-lhes retornar a esses locais familiares, mesmo depois de anos de separação. Suas memórias também os capacitam a reconhecer e responder a sinais sutis, como o cheiro de um potencial parceiro ou o som do chamado de um elefante rival. Além disso, a memória extraordinária dos elefantes tem sido observada em contextos surpreendentes. Pesquisadores documentaram casos em que elefantes lembram e reagem aos sons de membros falecidos de suas famílias, muito tempo após o falecimento do indivíduo. Da mesma forma, eles são conhecidos por reconhecer e responder aos chamados de parentes distantes, mesmo que não os vejam há décadas. Diante da invasão humana e da destruição de seus habitats, as memórias dos elefantes se tornam ainda mais cruciais para sua sobrevivência. À medida que seus habitats são fragmentados e suas populações diminuem, essas criaturas majestosas dependem cada vez mais de suas memórias para navegar pelas paisagens em mudança e encontrar novas fontes de alimento e abrigo. Nesse sentido, a memória extraordinária dos elefantes torna-se um aspecto vital de suas vidas. A memória é um dos aspectos mais impressionantes da vida dos elefantes, ajudando-os a manter laços sociais fortes. Eles têm a capacidade de lembrar de seus familiares e amigos por muitos anos, e em alguns casos, podem até mesmo reconhecer os membros de sua família que morreram há muito tempo. Isso é possível graças à estrutura única do cérebro dos elefantes, que possui uma região especializada na memória, conhecida como hipocampo, responsável por armazenar e recuperar eventos e ocorrências do passado. Além disso, a memória dos elefantes também os ajuda a aprender e a se adaptar a novos ambientes. Eles podem lembrar de fontes de água e alimentos, o que os ajuda a sobreviver em tempos de escassez. Por exemplo, um elefante pode lembrar onde sua tropa encontrou um poço particularmente rico em água em uma visita anterior, e em seguida, seguir o mesmo caminho para encontrar fonte de água novamente.
Esta habilidade de lembrar é tão impressionante que os elefantes podem lembrar de eventos específicos que ocorreram anos atrás. Por exemplo, um estudo mostrou que um grupo de elefantes que viveram em uma área de conservação em África souberam reconhecer e se reunirem com um membro da sua tropa que havia sido separado deles por mais de 20 anos. Isso é um teste incrível da capacidade de lembrar dos elefantes, que demonstra sua habilidade em armazenar e recuperar informações importantes sobre suas relações sociais e ao seu ambiente. De acordo com um estudo publicado na revista científica Animal Behavior, os elefantes são capazes de lembrar detalhes minúsculos sobre as outras criaturas, incluindo suas personalidades, comportamentos e evenências da vida. Eles também podem lembrar de sons específicos, como o ruído de uma fonte de água ou o chamado de um familiar, o que ajuda a manter contato com os outros membros da sua tropa. Além disso, a memória e os eventos específicos que ocorrem na vida de um elefante podem ser lembrados por até 22 anos, e isso é fundamental para sua vida social. Esse período de tempo prolongado é possível graças à grande capacidade de memória dos elefantes, que lhes permite recordar com detalhes a mãe, os pais, irmãos, parentes e outros membros da família, inclusive a localização de fontes de água e áreas de alimentação. Este conhecimento sobre a longevidade da memória dos elefantes foi obtido através de estudos conduzidos por cientistas, que observaram o comportamento dos animais em seus habitats naturais. Eles descobriram que esses mamíferos têm uma grande capacidade de aprendizado e adaptação a novos ambientes, o que os permite se desenvolver e sobreviver de forma eficaz. Além disso, a memória dos elefantes também os ajuda a se comunicar de forma eficaz. Eles podem recordar a partir do que aprenderam em suas experiências anteriores e aplicar esses conhecimentos para resolver problemas e superar obstáculos. É comum observar elefantes trabalhando juntos para atingir um objetivo comum, como a proteção de uma fonte de água ou a obtenção de alimentos em uma área específica. No entanto, a memória dos elefantes é também uma ferramenta para lidar com o estresse e a dor. Eles podem recordar experiências dolorosas do passado, e isso lhes permite ter mais compreensão e empatia em relação a outros membros da espécie. Em alguns casos, a memória também pode ser um fardo, pois os elefantes podem recordar perdas significativas, como a morte de um membro da família. A capacidade dos elefantes para aprender e se adaptar ao seu ambiente é outro fator importante que ajuda a explicar como eles podem lembrar eventos específicos da vida por tanto tempo. Eles podem aprender a usar ferramentas similares às que usam os humanos, como paus ou pedras, para alcançar objetivos específicos. Além disso, eles podem resolver problemas complexos, como encontrar a rota. Vivermos em uma era em que a informação circula a uma velocidade alucinante e é fácil ficar perdido em meio às quantidades impressionantes de dados. Quando tentamos aprender com a memória dos elefantes, é essencial encontrar formas criativas para ordenar essas informações e evitar a confusão. Então, vamos começar a desvendar como podemos absorver essas lições da natureza e aplicá-las à nossa vida diária. Se você está se perguntando como podemos aprender com a memória dos elefantes, aqui estão algumas dicas práticas. Em primeiro lugar, é fundamental manter um registro preciso dos eventos importantes. Isso pode ser feito mediante a manutenção de um diário, em que você registre as datas especiais, as realizações alcançadas e as escolhas importantes que tomou. Além disso, é essencial treinar a atenção e a concentração para melhorar sua memória. Isso pode ser feito através de exercícios de meditação, yoga e atividades que desafiem seu cérebro a estar concentrado. Aprender a meditar e a relaxar é outro hábito essencial para melhorar sua memória. Isso não significa que você precisa se transformar em um monastista ou abandonar suas responsabilidades diárias, mas simplesmente que você precisa aprender a gerenciar seu estresse e suas emoções. Quando o estresse invade o seu corpo e mente, é fundamental encontrar maneiras para reduzir seu impacto e encontrar um equilíbrio. Aprender a controlar suas emoções é fundamental para melhorar a memória. Princesas e rainhas do passado sempre tiveram uma habilidade especial para lembrar fatos e eventos. Infelizmente, essa habilidade não é mais comum em nossa era altamente tecnologizada. No entanto, é possível desenvolver essa habilidade com prática e dedicação. Aprender a recordar fatos e eventos é fundamental para melhorar a memória, e existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, você pode usar mapas mentais, diagramas e gráficos para ajudar a visualizar a informação. Além disso, é fundamental aprender a focalizar sua atenção. Você sabia que os elefantes possuem uma das maiores capacidades de memória entre todos os animais? Eles têm a habilidade de lembrar eventos e conectados por décadas, uma propriedade que não é comum em outros animais. Isso é possível devido à estrutura cerebral dos elefantes, que é composta por uma grande quantidade de células piramidais, responsáveis pela memória. Além disso, os elefantes também têm uma área do cérebro específica, chamada hipocampo, que é crucial para a formação e armazenamento de memórias.
Essa habilidade de lembrar eventos é tão impressionante que os elefantes podem se lembrar de ocorrerem décadas atrás. Eles podem recordar onde encontraram alimentos, como evitaram perigos, e até mesmo reconhecerem familiares e amigos após anos de separação. Além disso, os elefantes também têm a capacidade de compartilhar sua memória com outros membros da família, o que é uma habilidade única entre os animais. Isso é possível graças à sua famosa comunicação não verbal, que envolve gestos, vocalizações e até mesmo cheiro. A memória dos elefantes é também influenciada por suas experiências com a família e o grupo social. Eles têm a capacidade de aprender e transmitir conhecimentos e habilidades através das gerações, o que é uma característica chave para a sobrevivência dos elefantes em ambientes desafiantes. Além disso, os elefantes também têm a capacidade de adaptar-se a novos ambientes e se ajustar a mudanças climáticas, o que é possível graças à sua memória e capacidade de aprendizado. É interessante notar que a memória dos elefantes é também influenciada pela sua estreita ligação com a natureza e o seu ambiente. Eles têm a capacidade de se lembrar de lugares específicos, como fontes de água e áreas de alimentos, e podem se movimentar com facilidade por grandes áreas, graças às informações armazenadas na sua memória. Além disso, os elefantes também têm a capacidade de se o lugar onde os elefantes se escolheram para alimentar seus corpos, em um ambiente pródigo de vegetação e rir ao sol, era sem dúvida um localife comum. Já que, além de um tipo específico de alimento que consumiram, uma mistura de frutas, folhas e gramas, eles também sabiam que tinham que estar atentos às caras dos outros membros da comunidade presença durante esses eventos. Isso porque, além de terem um senso espacial excepcional, que lhes permite lembrar a localização exata de fontes de água e de alimentos, eles também têm uma capacidade de memória impressionante. Essa capacidade de memória dos elefantes afeta, de forma significativa, sua vida social. Eles têm uma estrutura social complexa, que é baseada em laços fortes entre os membros da família. Por exemplo, uma mamadeira pode lembrar de um evento importante ocorrido anos atrás, como a morte de um irmão ou mãe, e isso lhe permite manter uma relação profunda e emotiva com os membros da família. Além disso, essa memória lhes permite lembrar de eventos importantes, como a migração para uma nova área habitada, ou a descoberta de uma fonte de água fresca. Também é comum ver elefantes lembrar-se de um amigo ou familiar falecido, e estar propensos a visitar o local onde morreram, como uma forma de respeitar a memória dessas pessoas. Essa capacidade de recordar e lembrar-se de eventos do passado lhes permite ter uma rede social ampla e complexa, que é fundamental para a sobrevivência da espécie. Além disso, essa memória também lhes permite aprender de seus erros e evitar que eventos desastrosos ocorram novamente. A habilidade de os elefantes lembrar-se de lugares específicos, como o local onde encontraram alimentos raros ou a rota que seguiram durante uma migração, também é uma ferramenta fundamental para sua sobrevivência. Isso permite que eles sejam capazes de encontrar seus caminhos e comida, mesmo após longos. Os elefantes, animais notáveis pela sua inteligência e memória, possuem uma habilidade única para se recordar de eventos e pessoas que os cercam. Além de memórias importantes como a do nascimento de filhos, a defesa de território e a perda de parentes, essa capacidade também ajuda os elefantes a manter relações com outros grupos, levando em conta o conhecimento de décadas de ocorrências. Por exemplo, eles podem se lembrar da localização de fontes de água e de alimentos, além de marcos geográficos importantes na sua rota migratória. Além disso, a memória dos elefantes pode ser influenciada pela presença de pessoas. Eles podem se lembrar facilmente de caras e atributos de pessoas que os trataram de forma amigável ou hostil no passado. Essa capacidade de lembrança pode levar a uma reação emocional específica em situações futuras. Por exemplo, um elefante que tenha sido tratado com crueldade por um indivíduo específico no passado pode reagir com temor ou agressão quando confrontado com esse mesmo indivíduo novamente. Legal, não é? Se viu até aqui, não esqueça de deixar o like, pois isso ajuda demais, e ative o sininho.